Olá, tudo bem contigo? Espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Flávio Alves e hoje nós vamos fazer o resumo da nossa lição da Escola Sabatina Jovens 2020 e o assunto dessa semana foi todos envolvidos na missão. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para a nossa lição. Se você assistiu todos os vídeos da semana e quer assistir somente a lição de sexta-feira, deixei os minutos que começará cada dia na descrição desse vídeo. Pai Santo e querido Deus, nesse momento nós iremos passar a nossa lição da Escola Sabatina, nos habilite e nos ensine mais de Ti, Senhor. Por favor, eu te rogo e te peço que envie o Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. E no dia de sábado nós fazemos a introdução e o tema deste sábado é Círculo Completo. Para o círculo ser completo, nós precisamos de pessoas com o objetivo final de ser semelhante a Cristo, pessoas que oram, dão bom testemunho e estudam a Bíblia diariamente, que se preparam para estar prontos para preparar o solo, plantar, cultivar, coletar e preservar os novos crentes em Cristo Jesus, os novos membros da nossa igreja em Cristo Jesus, tendo sempre o objetivo de discipular e praticar a abnegação, levando o evangelho eterno a todas as criaturas, com felicidade e muito ânimo, para Cristo vir nos buscar e nos levar para o grande círculo, para o círculo da grande comissão. Então que este seja o objetivo de cada um de nós, de cada pessoa em Cristo Jesus, de cada membro da igreja de Cristo. Deus é e sempre será o nosso guia e o nosso mão forte até o fim. Em nome de Jesus. Amém. E como já de costume, no dia de domingo nós temos a atividade de copiar o texto-chave da semana ou fazer um esboço dele ou reescrever. No meu caso aqui eu vou fazer um breve comentário. E o nosso texto-chave está em Colossenses, no capítulo 1, do verso 9 ao 20. E no texto-chave dessa semana, segundo o meu ponto de vista e a minha experiência com Deus, pude entender que, para a missão ser completa, é necessário um crescimento espiritual diariamente. Temos que ter o desejo de querer aprender, de querer obter mais sabedoria e entendimento e ter mais conhecimento a respeito de Deus e sua vontade diariamente. Claro, tudo isso para viver cada dia mais de acordo com a vontade do nosso Deus. Devemos ser sempre perseverantes em oração para com todas as coisas e para com todos os nossos irmãos e inimigos também. E confiantes, muito confiantes mesmo, cada dia mais na vontade de Deus e nos planos de Deus, que são e serão sempre infinitamente mais melhores do que os nossos. Dele são todas as coisas e por meio dele nós fomos libertos. Amém. E como já de costume, no dia de segunda-feira nós fazemos a compreensão e o tema desta segunda-feira é Desfazendo Babel. Na lição de hoje, como nós tivemos muitas informações, eu tentei buscar a essência dela, tá bom? Então vamos lá, segundo o meu ponto de vista, a essência é a seguinte, ela é bem simples, não é complicada, apesar do tamanho da informação, mas enfim, vamos em frente. Na antiguidade, nós tivemos um marco histórico na história da humanidade, que foi o que ocorreu no período em que os seres humanos estavam construindo a Torre de Babel. Muitos conhecem já a história, graças a Deus, né? Então lá, como muitos de nós já sabemos, houve uma grande confusão na comunicação. Ou seja, todos que estavam lá passaram a falar vários idiomas diversos. Então eles não conseguiram mais se comunicar porque os idiomas eram diferentes, não era mais a mesma linguagem. Mas por que isso? Porque eles desobedeceram a ordem de Deus, que era se espalhar, se multiplicar por sobre a terra, e eles estavam simplesmente construindo algo porque eles não estavam acreditando na promessa de Deus que era pregado pelos filhos de Noé. Eles não estavam aceitando aquela pregação, então eles tentaram fazer as coisas do seu jeito, e Deus já tinha feito a promessa, mas eles não quiseram acreditar e também quiseram estar acima de Deus. Depois começaram a falar que Deus não existia e tentaram provar a não existência de Deus. E aí até que chegou a um certo ponto que passaram do limite, então Deus teve que intervir. Daí veio a confusão. Mas quem habilitou essas pessoas a falarem em outros idiomas? Foi quem? O Espírito Santo. Entendeu agora a essência? O Espírito Santo inspirou a esses homens a não mais falarem a mesma língua. Então se multiplicou
a quantidade de língua. Então, logo mais para frente, quando chegou o período do Pentecoste, que muitas pessoas já falavam vários idiomas, né? Já havia vários idiomas na humanidade, melhor dizendo assim. Nesse momento do Pentecoste, que desceu o fogo do céu, desceu aquele vento muitíssimo forte, era o Espírito Santo fazendo a obra dele. Então, os discípulos passaram a falar em outros idiomas, ou seja, no idioma de cada região, de cada pessoa que estava ali presente na língua materna dela, para que ela pudesse entender o evangelho eterno, o evangelho de que Cristo Jesus é sim o Filho de Deus e que ele veio salvar e resgatar a humanidade perdida, oferecendo a salvação eterna e viver num lar idêntico eternamente com ele, com o Pai, e uma felicidade imensa durante anos infinitos. Então tá, o que a gente quer dizer com tudo isso? Quer dizer que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de sempre. Logo, não precisa temer, basta você aprender a confiar e abrir a sua boca para pregar o evangelho eterno, o evangelho da salvação, o evangelho da volta de Jesus Cristo para nos resgatar deste mal que nos assombra diariamente. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não precisa temer, basta confiar e começar a fazer a sua parte. Lembra? Cada um tem a sua responsabilidade e influência. E como já de costume, no dia de terça-feira nós fazemos a interpretação e o tema desta terça-feira é gerenciando crises. Então, para fechar o resumo assim, bem rápido, é muito simples. Na lição de hoje eles quiseram nos ensinar a enxergar tudo que a gente já aprendeu para a gente colocar aquilo em prática. E além de colocar aquilo em prática, a gente deve exercer agora a visão de supervisão, né? De olhar de uma forma crítica para o nosso ambiente da igreja e ver exatamente aqueles pontos que nós aprendemos que está em falta para o discipulado, entendeu? Mas de uma forma sem criticar as pessoas, tá? Mas de uma forma que para contribuir para o melhoramento, reforçar a parte espiritual da igreja, da unidade e tudo mais, tá ok? Então agora eu vou explicar segundo a lição de uma forma bem resumida, mas esse princípio já deixa bem claro qual é o intuito da lição, tá bom? Então colocar em prática a parte supervisional do que está acontecendo dentro da igreja, qual a parte que ainda está fraca, que está precisando melhorar. E aí você vai trabalhar em cima daquilo. Então agora nós vamos entrar dentro da nossa lição, que eu já tinha feito aqui um resumo, mas do jeito que eu falei agora ficou bem melhor. Então, vamos lá. Então na lição de hoje nós aprendemos a refletir e a conseguir ver e solucionar os problemas do discipulado em nossa igreja local e ou em qualquer outra igreja que você for contribuir com a sua experiência em Cristo Jesus e fortalecer a igreja. A lição ela nos fez pensar a respeito de nós mesmos como um membro da parte do corpo de Cristo, e daí ela fez uma série de questionamentos para que a gente possa verdadeiramente analisar isso dentro de nós, nos perguntando isso e tentando responder para a gente analisar e ver se a gente realmente está correspondendo com o que se espera de um verdadeiro cristão. Então vamos lá, as perguntas são as seguintes. Nós temos realmente praticado o hábito da oração todos os dias, incluindo a oração intercessória? Temos nós nos alimentado da palavra de Deus diariamente para depois ajudar as outras pessoas que têm necessidade e sede da palavra de Deus? E claro, passar isso para ela no momento oportuno, que também pode aparecer e surgir? Temos nós realmente exercitado o bom testemunho como parte do corpo de Cristo? Temos nós realmente exercitado o discipulado da maneira correta como nós aprendemos? Onde leva muitas pessoas aos pés de Cristo e também fazem com que elas, logo após de terem recebido esse discipulado, passam a exercer a mesma coisa fazendo novos discipulados e assim vai sucessivamente. É bom cada um de nós estarmos atentos quanto a isto, se é de fato do nosso interesse propagar o Evangelho de Cristo como ele realmente é. E como já de costume, no dia de quarta-feira nós fazemos a conexão de outras passagens da Bíblia com o texto-chave da semana. E o texto-chave da semana está em Colossenses, no capítulo 1, do verso 9
ao 20. E como já de costume, eu sempre vou ter que falar isso, segundo o meu ponto de vista e a minha experiência com Deus, a conexão dessas passagens com o texto-chave da semana, segundo o meu ponto de vista, está em: assim como nós recebemos Jesus, assim também nós devemos andar nele. E lembrando, assim como nós fomos instruídos, crescendo sempre em ações de graças, não caindo em vãs sutilezas e nem em vãs filosofias. Fujam sempre de todos aqueles que praticam iniquidade, tais como a mentira, a ira, a maledicência, linguagem obscena e entre muitos outros males. Claro que quando as suas intenções forem te desviar do caminho da verdade, te desviar do caminho da justiça, te desviar do amor de Deus. Porque muitas vezes nós iremos a essas pessoas para levar a verdade. Algumas aceitarão, entre outras não. Porém, quando for para nos contaminar a respeito das coisas do mundo, a gente deve se apartar dessas pessoas, tá bom? Então, sejam sempre imitadores de Cristo. Assim como nós vimos, que foi em Colossenses no capítulo 2, no verso 6 e no verso 7 lá, ficou bem claro pra gente que aí, de acordo como nós fomos instruídos, ou seja, de acordo com o seu conhecimento em Cristo Jesus. Conforme você vai aprendendo mais dele, você vai praticando esta verdade. Então, logo, repetindo a frase, sejam imitadores de Cristo em todas as coisas, de acordo com o seu conhecimento a respeito dele. E como já de costume, no dia de quinta-feira nós fazemos a aplicação. É isso mesmo? E o tema desta quinta é todas as coisas. E na lição de hoje há um enfoque no que Paulo queria dizer, queria passar para a igreja de Colossenses, assim como também para as gerações seguintes. Daí veio uma série de explicações e deu-se para entender que Paulo queria abranger todas as obras de salvação que Jesus Cristo realizou. É claro, e logo, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, é só você ler a carta que Paulo enviou para Colossenses capítulo 1. Só você ler a passagem junto com a lição de hoje que você vai entender melhor, tá ok? Cristo, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. E Paulo queria deixar todo aquele povo junto com as gerações seguintes, de boca aberta com a maravilhosa graça que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele era extremamente inteligente, ele era muito inteligente e em muitas de suas cartas há vários textos que são extremamente difíceis de se entender. Vocês notaram que eu estou usando bastante palavras de intensidade aumentativas e é exatamente isso que ele queria causar nas pessoas. E os textos se tornaram difíceis de se entender, alguns, né? Segundo Pedro, se você ler em Pedro lá, você vai entender o porquê que ele disse isso. E até hoje causa bastante confusão e as pessoas discutem por causa disso, sem entender o texto e sem entender o Velho Testamento, e enfim. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as cartas de Paulo. Então Paulo, ele queria realmente deixar a gente, os leitores, sem palavras diante do que Cristo realmente representa. Louve ao Senhor por grandes coisas que Ele tem feito por cada um de nós. Alegremos-nos, pois o Senhor é bom e habitará em nosso meio para todo sempre. Amém. E no dia de sexta-feira nós fazemos a reflexão e o tema desta sexta é Cristo é tudo. Cristo, tu és tudo. Lembrou esse hino lá rapidinho. Mas enfim, vamos lá. Paulo sabia exatamente o que a carta dele iria causar tanto aos judeus quanto aos gregos que moravam ali em Corinto. Claro e evidentemente que ele iria ser julgado como um louco, mas mesmo assim ele deixou bem claro a relação da crucificação de Cristo com a salvação da humanidade. Toda a glória e poder que estava em Paulo estava na cruz de Cristo, porque ali estava a maior prova de amor de Deus pela humanidade perdida. Então, o único motivo que motivava Paulo, e era o único que ele tinha interesse em revelar, era revelar a cruz, a crucificação de Cristo. Mas assim, o que mais me marcou nesta jornada da Bíblia é que o Espírito Santo é dado a todo aquele que humildemente aceita ser usado
pelo Espírito de Deus, para glorificar ao Pai que está nos céus, com toda a sua força, entendimento e conhecimento, toda a sua alma, de todo o seu coração. Entendeu? Para recebê-lo, é necessário apenas querer atender às suas instruções, às suas vontades e revelar o verdadeiro amor a Deus e por Deus. Sem isto em mente, é impossível agradar a Deus, é impossível receber da parte de Deus o Espírito Santo para fazer a obra divina. Uma coisa que nós precisamos entender, que esta lição nos deixou bem claro, e Paulo também nos deixou bem claro, é que receber o Espírito Santo, receber o Espírito de Deus, é receber a vida de Cristo. Se é este verdadeiramente o seu desejo, então ore comigo. Pai, eis-nos aqui, envia-nos, prontos a te servir em espírito e em verdade estamos. Então, envia de tua parte o Santo Espírito para nos fazer vasos que age segundo o teu querer. É isto que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos os dias às 6 horas da manhã, às vezes não vai ser às 6 horas porque eu vou postar atrasado, estarei postando a lição da Escola Sabatina, se assim Deus permitir. E para que esse vídeo aqui possa continuar chegando a outras pessoas, é necessário que vocês continuem me ajudando, fazendo as atividades que é necessário, que é deixar o seu like, se inscrever no meu canal, ligar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui, salvar esse vídeo para assistir mais tarde, depois você pode tirar dessa lista, você pode deixar o seu comentário falando a respeito da lição que foi apresentada aqui, ou a sua experiência com a lição do dia de hoje, do dia que está apresentando o vídeo. Bom, enfim, e compartilhar esse vídeo, não me lembro se eu falei isso, mas compartilhar esse vídeo com todas as pessoas possíveis nas suas redes sociais e enfim. E muito obrigado a todos que já estão compartilhando, principalmente no WhatsApp. Lembrando aqui vocês que nós temos o grupo, que é do Telegram, onde a gente conversa a respeito da Escola Sabatina. Tá um pouco parado, mas a gente conversa e a gente tem a nossa reunião. Bom, o link está na descrição desse vídeo. Nós também temos a Rádio Jovem Adventista, o link também está na descrição desse vídeo. Se você quer entrar lá e ficar por dentro de como que acontece, que é muito boa, o link está na descrição desse vídeo. Então é isso aí, que Deus te abençoe a cada dia mais e muito obrigado pela tua presença. Tchau, tchau, fui, até a próxima.